Bora começar então a live, vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre canhotas. Eu vim bem canhotinha aqui, vou explicar porque tem algumas coisas até meio hipercompensadas aqui da minha lateralidade, mas faz parte, já sei que é isso mesmo, já até me divirto e tudo bem, vamos assim mesmo. Mas eu vou explicar, né, por que eu tô bem canhotinha hoje, acho que vai fazer sentido para quem estiver assistindo. Bom, quem estiver assistindo aqui, peço sempre, né? Vou pedir porque peço e receberás, então eu tenho que pedir para receber as coisas, não adianta ficar só esperando, então vou falar mesmo, né? Por favor, curtam aí o conteúdo, curtam a live, né? Encaminhem para as amigas canhotas ou encaminhem para as amigas que têm aí amigas, familiares também que possam ouvir essa live, tá? Então bora lá. O papel dessas lives aqui, né, é sempre trazer informações para vocês. E por que eu falo, né? Eu falei muito ali nos stories que mesmo que você não fosse canhota, que você participasse dessa live. Porque não necessariamente, eu não sou canhota. Primeiro de tudo, precisa entender se você é de fato canhota ou destra a partir do teste da lateralidade, a partir do teste do aplauso. Então, quem ainda não fez o teste, quem não sabe como é esse teste, quem não estava aqui na segunda-feira, teste do aplauso, simples assim, bater palma, cantar parabéns. Isso aqui a gente já descobre se a gente é destra ou se a gente é canhota de verdade, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, mas sou destra ou sou canhota? Eu vou explicar um pouquinho, depois eu repasso um pouquinho mais pra frente como funciona o teste do aplauso pra quem não sabe. Mas primeiro de tudo, você tem que entender se você de fato é destra ou canhota, né? E segundo, se você está funcionando na sua energia de base. E isso é muito importante, gente, porque assim, eu não sou canhota. Primeiro, será que você é destra de fato? Segundo, se você for destra, tá bom, fiz o teste de aplauso, sou destra. Mas e se você estiver funcionando a partir da energia de uma mulher canhota? Que é quando a gente começa a funcionar fora da nossa energia de base. Então eu vou trazer características aqui da mulher canhota, não estou falando de função motor, estou falando de funcionamento de produção hormonal a nível cerebral. Então, se você de fato é uma mulher canhota, que se entende como canhota a partir do teste do aplauso, se você tá funcionando por essas características que eu vou apresentar aqui, legal. Mas se você fez o teste e é uma destra, o teste do aplauso realmente que faz sentido ali pra gente entender esse funcionamento cerebral, os hormônios ali. Se você é destra mesmo e você se encaixa nessas informações que eu vou passar, isso significa que você tá vivendo fora da tua energia de base. E muito possivelmente dentro das tuas histórias de vida, da sua rotina e tudo mais, você tá se sentindo desencaixada, porque as coisas realmente passam a não fazer muito sentido em algumas áreas. Você fala, por que será que isso aqui não vai pra frente? Por que parece que eu tô sempre incomodada com uma situação que eu tô fazendo? Então, você começa a perceber onde você tá se desencaixando. Aí você fala, opa, tá bom, eu sou destra de fato, mas eu tô realmente desencaixada da minha energia de base. Aí você entendendo isso, ganhando essa autonomia a partir do momento que você entende e conhece isso, aí você tem a capacidade de fazer diferente, né? Então, é isso que eu quero sempre trazer aqui, né? Então, são as informações que a gente precisa entender e saber e descobrir sobre nós mesmas, que vai fazer com que o nosso futuro, as nossas escolhas, as nossas relações, o nosso trabalho, tudo isso se transforme. Então, é onde a gente para de escrever o mesmo capítulo chato daquele livro que só repete o mesmo capítulo. Então, ninguém consegue ler esse livro, muito menos você. Só que você tá tão imersa ali na tua história que você não percebe. Mas pega um capítulo, um livro de capítulos repetidos, se você vai querer ler, não vai, né? É onde você para de bater o carro, é onde você para de não querer aprender a dirigir,
vai lá, dirige, bate o carro esperando que um mecânico conserte o seu carro. Mas é você que precisa aprender a dirigir, não o mecânico que tem que consertar seu carro. E é isso na vida mesmo. O que traz isso pra tua vida? É parar de ter sintomas recorrentes e sim, frear isso, criar novos recursos para que você desfaça sintomas que são recorrentes na sua vida, que hoje você depende de remédio, que hoje você depende de microcirurgias e coisas que você precisa fazer, coisas mais invasivas, porque esse sintoma é crônico. Mas se esse sintoma é crônico é porque existe uma percepção crônica, existe um estado de perigo e de alerta crônico. Então, quando você passa a entender como você realmente funciona, se você está funcionando na melhor energia para você e você é capaz de mudar isso, você muda toda a sua percepção de dentro para fora. Mudando essa sua percepção, a sua vida, o seu entorno muda, as suas relações mudam. Então, não é sobre sou destra ou sou canhota, porque sim, às vezes você tá aqui sendo destra, teste do aplauso, né? Até tentando ser destra aqui, porque pra mim é difícil, mas teste do aplauso, sou destra, mas você tá funcionando como uma canhota. Então você precisa entender como uma canhota de fato funciona. Você entende se você tá funcionando como uma canhota ou não. E aí nossa, tô funcionando como uma canhota. Aí você tem a capacidade de fazer diferente, de mudar e ir pra sua energia de base. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. Isso é libertador. Funcionar a partir da sua energia de base é libertador. Eu vou trazer uns exemplos da minha história também, de como descobrir isso fez tanto sentido e me deixou num lugar tão leve, tão gostoso, porque você para de se cobrar, você para de sentir culpa, você para de se sentir diferente, né? Principalmente para canhota. Por quê? Recapitulando até um pouquinho do que eu já trouxe na outra live, pra quem não assistiu, a live de segunda-feira eu falei sobre destras, só que no começo da live eu trouxe bastante base, bastante teoria sobre a lateralidade, sobre nossas questões biológicas. Então, vou falar algumas coisas aqui porque eu vou avançar, senão eu vou falar as 3 lives a mesma coisa. Então, assim, vou trazer novos temas aqui, e aí quem não entender um pouquinho, ou faz uma pergunta aqui pontual e eu respondo, ou assiste mesmo a live da segunda-feira, né? Mas assim, falando aqui da energia da canhota, às vezes a canhota principalmente se sente um pouco fora do mundo. Por quê? Porque o funcionamento dela é a partir do hemisfério direito do cérebro, produção de testosterona. Então, o que acontece? Não é que ela não produz estrogênio, não é que ela não produz hormônio feminino, não é que ela não pode engravidar, não tem nada a ver com isso. Mas a produção de estrogênio dela é um pouquinho mais baixa que a produção de estrogênio de uma canhota. Então, como essa testosterona na canhota é um pouquinho mais elevado, talvez ela se sinta desencaixada muitas vezes desse feminino, né? Tanto às vezes em algum sintoma físico, alguma coisa assim, mas principalmente no dia a dia, no comportamento de como essa mulher enxerga o mundo. Porque se a gente pensa que a nossa lateralidade, ela é uma estratégia pra gente funcionar nesse mundo, e é uma estratégia que tá funcionando, estamos vivas, né? Então, se é uma estratégia pra gente funcionar no mundo, a gente começa a olhar e pensar: por que eu funciono dessa forma e não da forma que a maioria das mulheres funciona? Porque a maioria das mulheres é destra. E aí a gente fica se sentindo, né, as canhotas, e aí as canhotas ficam se sentindo fora dessa maioria. Eu falo, gente, me incluo aqui, vou começar a trazer os meus depoimentos, né? Mas então é super importante entender que tá tudo bem, né? E que essa é a forma que você funciona e é a melhor forma que pode ser, né? Então, falando aqui da lateralidade, para quem não fez, rapidinho, para quem passar por aqui pela live, batam palmas, a mão que chega na palma é a tua mão que define a sua lateralidade, né? A gente não tá falando de coordenação motora, gente. Então, sempre que eu falar de canhota e de destra, a gente não tá falando de coordenação motora. Não é sobre função motora, é sobre funcionamento do cérebro a nível de produção hormonal, tá? Então, é isso que eu vou sempre trazer como canhotas e como destras, tá? Então, vou trazer algumas características aqui de canhotas,
dessa função hormonal, e aí vocês entendem se vocês se identificam com essas funções ou não, tá? Porque aí vocês vão entender, opa, sou canhota, tá tudo certo, passei no teste aqui. Ou, sou destra e tá meio estranho. Então, talvez eu esteja no que eu falo não, né? Do que a ferramenta da nova medicina germânica fala, que é o PET hormonal. Então, se você se percebe se encaixando nisso, você tá agindo estrategicamente fora do teu nível de consciência, de uma forma assim como uma mulher canhota agiria, e aí teria que entender o porquê, quais são as suas noções de perigo, aí, as suas noções de sobrevivência que estão fazendo com que você haja como uma mulher canhota, se você for destra, tá? Então, o que é essa energia da canhota, né? Funcionamento lá do direito do hemicórtex, produção de testosterona. Essa canhota, muito possivelmente, ela é aquela mulher que ela não tem paciência para se arrumar, né? Para ela, por que ela... são coisas que não são tão importantes. Isso não significa que ela não se arrume, mas é o nível de importância que ela dá para as coisas. Então, como essa canhota, comecem a fazer esse raciocínio, né? Se essa canhota, ela funciona muito mais num nível de testosterona, para ela, a hiperperformance é muito mais importante. Então, não é sobre se arrumar, de repente é sobre estar pronta no horário. De repente é sobre todo o entorno de um se arrumar e não da noção da beleza. E não significa que ela não se arrume, mas estar pronta no horário, de repente, é mais importante, né? Então, muito possivelmente, ela não é aquela mulher que vai se atrasar para se arrumar. Por quê? Ela é mais importante para ela estar pronta no horário do que estar perfeitamente arrumada e produzida. Ela vai gostar muito mais de roupas mais práticas, de um estilo mais prático, de uma vida mais prática. Então, assim, vou dar o meu exemplo aqui, tá? Então, eu tô super arrumadinha, tô no meu jeitinho canhotinha aqui. Mas o que é o meu jeito canhota, tá? Eu tô com uma legging, canhota possivelmente, assim, provavelmente adora legging, canhota adora legging. Então, por quê? Porque é prático, né? Porque é básico, porque combina com qualquer coisa, porque você pode colocar uma legging e ela pode ir bem com um salto, ela pode ir bem com uma sandália, ela pode funcionar com uma bota. Então, legging é coringa pra uma canhota, né? E aí eu tô o quê? Eu tô com um top, aí eu falo, quero ficar mais bonitinho, então eu coloco um top com um pouquinho mais de decote, beleza. Mas eu também não quero mostrar muito decote, porque não precisa. Aí eu coloco o quê? Coloco uma coisinha aqui por cima, assim, ó. Aí eu falo, tá, mas eu não vou arrumar o cabelo pra live, o que eu vou fazer? Eu vou prender, porque eu gosto do meu cabelo preso, e preso é muito rápido, eu não preciso arrumar, não preciso fazer escova, não preciso ficar, então eu só vou prender, porque eu prendo em 2 minutos. Aí eu falo, quero dar um toque de arrumadinho, coloco um brinco. Aí onde eu falo que eu sou hipercompensada, pra quem não tava no começo da live, a canhota, quando ela entra numa hipercompensação, num PET hormonal, e eu já fui muito essa canhota, tá? Parece uma árvore de Natal. Por quê? Anda com colar, com brinco, com anel. Por quê? Porque ela tenta encontrar esse lado feminino, e aí ela tenta juntar esse lado feminino, doce, dessa mulher destra, desse estrogênio, e que ela tem menos que essa mulher destra, e aí ela pega e mistura com a hiperperformance. Então fica muito, né? E aí ela quer ser feminina, mas aí ela vai pra esse muito. Então ela fica nessa árvore de Natal, assim. Então o meu máximo hoje da árvore de Natal é usar brincão. E aí eu sei disso. Sempre que eu coloco um brinco grande, eu dou risada, que eu falo, olha eu aqui querendo compensar. A canhota querendo ser feminina. A canhota querendo ser feminina, coloca um brincão aqui. Só que aí você, tô brincando, né? Assim, mas o hipercompensar é quando você vai pra um nível de exagero mesmo. Mas ela é muito prática, né? Então, assim, se arrumar é muito prático, né? Então, assim, eu tenho uma amiga que ela tirava... Nossa, ela tirava uma onda comigo, assim, porque ela falava, eu não acredito que você não tem uma esponjinha. Hoje eu tenho. Mas, assim, eu não acredito que você não tem uma esponjinha de passar maquiagem no rosto. Eu passava com a mão no trabalho. Eu falava, que esponjinha o quê? Depois suja tudo, aí eu tenho que limpar tudo. Vai com o dedo aqui, ó, lava a mão antes de passar, depois de passar, ó, tá ótimo. Então, a canhota, ela é prática.
E não significa que ela não tenha a vaidade dela, não significa que ela não tenha a feminilidade dela, mas o nível de importância, esse olhar que ela enxerga esse feminino, a forma que ela enxerga esse feminino é diferente. E só isso. Mas muitas vezes a gente se pega, né, a canhota, vou falar sempre da primeira pessoa, né, o canhota aqui trazendo minhas experiências, mas muitas vezes a canhota se pega nesse lugar de, pô, eu queria ser mais vaidosa, né? A canhota, ela é aquela mulher que ela gosta de arrumar o cabelo, mas ela sofre de ficar 4 horas num salão de beleza, porque ela poderia estar fazendo várias outras coisas. É diferente, né? Eu, como canhota, meu amigo que é cabeleireiro, eu falo pra ele, eu vou lá assim, eu vou sofrendo. Eu adoro o resultado, eu adoro conversar com ele, eu adoro a forma que eu fico, o cabelo fica hidratado, eu adoro tudo. O resultado. Mas se aquilo pudesse ser resumido em 30 minutos, talvez eu fosse muito mais no salão. Porque pra mim, é difícil ficar dentro de um salão por 4 horas seguidas pra fazer algumas coisas no cabelo. Então, e aí eu tenho amigas destras, assim, que amam salão de beleza. E que vão com tanta frequência e adoram. Tá lá falando, meu Deus, pra mim eu não consigo. Então, é esse tipo de coisa. E aí, muitas coisas, às vezes, a gente começa a se cobrar. Por que eu não sou tão feminina? Será que eu tenho que me arrumar mais? Aí chega a família, chega a tia da família, chega as amigas. Ai, se arruma mais um pouquinho. Talvez seja por isso que você não esteja atraindo tantas pessoas. Você podia se arrumar mais, podia ser mais vaidosa. Mas você pode ser vaidosa, só que da sua forma. E aí é diferente, né? Só isso. Então essa canhota, ela é competitiva. Então, onde a gente encontra muito essa noção de competitividade? Sim, nas relações, né? É uma mulher que às vezes pode, se ela se relaciona com um homem destro, que também tem a produção da testosterona, a energia masculina, ela pode acabar competindo com o parceiro dela. Então pode existir sim esse lugar de competição, se isso não é bem trabalhado. Ela compete para de repente ficar com o homem que ela quer, atrair, conquistar o homem que ela quer. Isso também é uma competição para ela. Diferente da destra, então a gente começa a juntar os conceitos agora, do que eu falei na segunda-feira na live sobre as destras. Então a destra, ela é uma mulher que no momento que ela procura uma relação, ela busca esse homem que corteje ela, que dê esse lugar, que acolha, que proteja. E não significa que ela é mais frágil que uma canhota, não é sobre isso, é sobre a forma que ela se sente bem. E aí, como a canhota se sente bem, pra ela tá tudo bem se ela tiver que tomar iniciativa. Tá tudo bem se ela perceber que, de repente, esse cara aqui tá um pouquinho mais lento, eu vou lá chegar nele. Porque se ele não tá se tocando, eu vou lá, eu vou falar. Ela toma essa iniciativa. E aí, onde a gente passa a se conhecer e se entender é muitas vezes, por exemplo, quando acontece uma situação de uma destra, é incentivada pelas amigas e tudo bem, porque as amigas, os familiares, eles querem o nosso bem. Então, de repente, fala assim, fala mais, de repente você precisa ser um pouco mais solta, você precisa chegar mais nas pessoas, estar mais aberta, mais receptiva. E quando você vê, às vezes você tá saindo sim da sua energia de base, você tá fazendo algo como destra que não é da tua essência. Então, quantas vezes a gente não cai em lugares que não são da nossa essência? Uma destra com essas atitudes e com essa atitude de chegar até esse homem, de chegar essa fêmea destra que chega nesse macho, pode ser uma solução para ela por um tempo, dependendo do que ela tá passando na vida, dependendo da situação que ela tá, dependendo do momento de vida que essa destra está, para ela pode ser uma solução. Mas não é a solução mais natural. Assim como essa canhota, no momento que ela, de repente, tá buscando se relacionar, às vezes ela se cobra de estar nesse lugar desse feminino, que tem trabalhos com o feminino hoje em dia muito bonitos, mas eles olham para esse feminino, né? Esse trabalho desse feminino, muitas vezes eles olham com esse olhar doce, com esse olhar muito receptivo que é da mulher, e a canhota também tem. Mas para ela também se sente bem, e ela se sente muito bem
tomando uma iniciativa e tá tudo certo. Mas aí ela se cobra pra ficar nesse lugar da doçura e do receber, e pra ela é super desconfortável, pra ela já tava fazendo outra coisa se tiver que fazer, entendeu? Então, é a gente conhecer essas energias e saber em que lado a gente tá. Opa! Tô indo pra uma energia que não é minha. Olha só que bom, tô vivendo na minha energia de base, né? Como existe essa questão da testosterona, da hiperperformance, geralmente canhotas, elas são muito boas em um esporte justamente por isso, porque elas são competitivas, elas buscam a performance, então é diferente de uma energia feminina que busca um esporte pelo lazer, pelo bem-estar, né? Essa canhota, ela sempre vai em busca de se superar. Ela sempre quer, quando ela pega um esporte, ela quer se superar, ela quer sempre ter um resultado melhor que o outro, ela é muito focada no resultado. Que esse resultado também vai muito para a área profissional. Então, às vezes é uma mulher que vai sim passar boa parte da vida olhando para essa carreira. O que é muito bom por um lado, e às vezes isso pode custar caro, porque às vezes é uma canhota que ela sim olha pra carreira, que ela tá na energia dela, mas chega uma hora que ela fala, cadê a construção que eu gostaria de ter feito da minha família, por exemplo? Mas pra ela tava tão realizada em todos esses anos, e porque ela gosta, porque é uma energia que ela gosta, porque é o que ela gosta de fazer, então isso traz prazer para ela. O propósito de vida dessa canhota é muito forte nesse sentido de prosperidade profissional, de conquistas profissionais. E não significa que ela não busque, por exemplo, criar a própria família, formar a própria família. Não é sobre isso. Mas ela se sente tão à vontade nesse ambiente profissional, tendo conquistas, sendo promovida, sendo elogiada, sendo vista nesse território de trabalho, que às vezes o lado feminino do ninho pode ficar um pouco de lado. E aí, isso assim, pra ela pode estar super bem, tá tudo certo, pra mim tá tudo bem, ou de repente essa mulher, ela pode chegar lá nos seus 30 e poucos anos, e tentar entender, poxa, peraí, como que eu posso de repente reverter isso aqui? E aí ela não entende, porque pra ela, olhando pra história dela, ela fala, mas eu não vejo que eu fiz algo que eu não queria, que eu não gostava, que fosse... que eu me sentisse obrigada a fazer, tá tudo bem, foi uma trajetória que eu queria fazer, mas agora tudo parece meio desconexo. Então, eu como terapeuta tendo todos esses momentos de vida e essas energias, né? Então, por exemplo, chega uma canhota que passou muitos anos vivendo na energia de base dela, que legal! Mas hoje, de repente, ela precisa se conhecer um pouco mais, óbvio que continuar na energia dela, mas para que ela possa encontrar a forma dela de ir para a vida e construir essa família do jeito dela. E que ela não precisa mudar, que ela não precisa se adaptar e fazer coisas que não são da essência dela. Então isso que é importante. Então, como que é essa canhota, de repente, no trabalho? No trabalho não, né? Como é essa canhota nas relações? Se ela é uma canhota mãe, por exemplo, porque aí eu falo tudo isso, de repente a mulher fica assim, meu Deus, onde que encaixa a família, onde que encaixa filho, porque se essa energia masculina, essa energia de performance, essa energia de conquista profissional, e de repente eu me encaixo aí, então será que eu não sou mãe, não vou ser mãe, ou não sou uma boa mãe, como que é a maternidade para essa canhota? Continua sendo linda, maravilhosa, porque assim, gente, a gente só tá falando de uma... pensa numa balança. O que acontece com esses hormônios? É uma produção um pouquinho a mais, né, dessa testosterona. Não é uma coisa que, nossa, meu Deus, a mulher canhota nem tem estrogênio. Não é sobre isso, mas essa diferença já traz grandes diferenças no nosso dia a dia. Mas ela continua podendo ser, e por N motivos, uma boa mãe. Então essa canhota vai sim ser uma boa mãe também, mas com a energia dela. Então como que de repente como essa canhota olha para esse filho e cuida desse filho? O que é essa proteção da mãe canhota pro filho? É a mãe que ela vai muito mais olhar para o filho e querer trazer uma noção de independência para ele, mostrar como ele participar desse desenvolvimento dele.
desse desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento dele de começar a ir pra vida mesmo, né? O bebezinho que começa ali a andar, a entender as coisas, ela vai ficar feliz em trazer essa independência para ele, de levar ele pro mundo. Porque a energia masculina, ela é energia territorial. Então essa mãe, ela vai ficar feliz de levar esse menino pro mundo, de apresentar possibilidades, de encorajar essa criança pro mundo. Então, é um outro olhar. A mãe, na energia feminina, uma mãe destra, ela é muito voltada a essa proteção, talvez ela seja uma mãe um pouquinho que gruda mais com o filho, que protege mais, que é mais doce, que é mais fofinha, mas não significa que a canhota não tenha qualidades excelentes. Mulheres, né? Na verdade, eu falo sobre feminino fértil. Então, assim, toda mulher veio para criar vida, seja filho ou não. Mas, assim, toda mulher tem plenas capacidades de serem excelentes mães. A única coisa é que a energia é diferente mesmo. Esse olhar, desse cuidado dessa energia da canhota é um pouco diferente da destra. E, de novo, não cair nas culpas, né? Me sinto culpada porque, de repente, eu vejo minhas amigas sendo extremamente apegadas aos filhos e muito doces e muito próximas, e de repente pra mim tá tudo bem se meu filho tá ali brincando, e se ele cair eu acho que ele vai aprender. Então, assim, depende muito. É uma mãe que gosta de ser ajudada, não é aquela mãe que de repente naqueles primeiros momentos eu quero ajuda, lógico que eu quero ajuda, mas eu quero muito estar com meu filho, assim. Então essa mãe, o pai tá ajudando, a avó tá ajudando, a tia tá tudo bem, sabe? Então são formas diferentes. E aí, de repente, tem o contrário também. Tem essa destra que olha pra canhota e não entende. E fala, mas que absurdo. Essa mulher, de repente, deixando esse filho com outras pessoas, é um momento que é delicado para a criança. Então, as mulheres até ficam ali, né? Uma falando sobre as outras, mas são energias diferentes. E não existe certo e errado, não existe bom e mal. Só existem energias diferentes. O amor é o mesmo, o cuidado é o mesmo, mas a partir de modos diferentes de ver a vida e de funcionar na vida, né? E aí, então, só repassando aqui, né, pra quem tá passando por aqui, quem são essas mulheres canhotas, né? Então, ela é mais territorialista, ela é mais dessa hiperperformance, diferente da energia feminina de uma destra. E aí, sempre entendam, gente, porque se você tá assistindo isso aqui e fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Primeiro de tudo, repasso sempre, teste de lateralidade, teste do aplauso. Primeiro, entenda se você é de fato destra, pra falar que isso aqui não tá fazendo sentido pra você, né? Eu sou destra, né? Então, sou destra, sou canhota. Teste de lateralidade. A mão que chega na palma é a mão que define se você é destra ou canhota. Então, é a mão que bate. Eu bato palma assim. Não. Tem um lado que é muito natural pra você. Então, olhe realmente esse lado, entenda qual é essa mão que chega na palma. Essa sim define a sua lateralidade. Ponto 1, sempre isso, tá, gente? Nunca entendam que é a mão que escreve. Não tem nada a ver com isso. Isso é coordenação motora. Isso é função motora, motricidade, chame do que quiser. Mas não é da energia da lateralidade que a gente está falando dentro do conceito biológico do nosso funcionamento, produção hormonal a nível cerebral, tá? Então, ok, descobri que sou destra, mas tô me conectando com tudo que você tá falando, não com 50% ou com uma coisinha que você falou. Eu sou essa pessoa, mas eu sou destra. E agora? Você tá vivendo fora da sua energia de base em algumas áreas da tua vida, né? Que é o que a gente chama de patch hormonal. Então, quais são as estratégias? E aí seria, na verdade, entrar realmente numa sessão, entender toda a tua vida, de repente esse momento que fez com que você, como estratégia, invertesse a sua energia, porque tudo é uma estratégia de sobrevivência. Então a gente teria que olhar muito no detalhe a tua história. Mas se você está se conectando com o que eu tô falando, dessa energia da canhota, então sim, você pode estar em patch hormonal. Não necessariamente em todas as áreas, mas geralmente acaba resvalando, né? Porque a nossa vida não fica em caixinhas. Essa aqui é a caixa das relações. Essa aqui é a caixa do trabalho.
Pode ser que realmente esteja mais exacerbado em um ambiente. O ambiente de trabalho, você é destra, mas precisa se portar como canhota, porque senão você percebe que você perde seu espaço lá dentro. E dentro de casa, com a tua família, você é a mãe destra, doce, super ligada ao ninho, adora cozinhar em casa, adora cuidar, tem esse cuidado todo dentro de casa, mas quando você chega no trabalho, você precisa ser territorialista, senão é um ambiente extremamente competitivo, e se você não for assim, você sai de lá. Então, o que você faz? Você vai perder teu emprego? Você vai perder a tua capacidade de sobrevivência? Porque o emprego pra gente, o dinheiro pra gente é a nossa noção vital de sobrevivência. Você vai perder essa noção vital de sobrevivência? Não vai. O que você faz como destra? Você se adapta. E aí, no teu trabalho, você vive como uma canhota. Mas dentro de casa, dentro da tua família, dentro do teu ambiente familiar, você continua funcionando como uma destra. Entende a diferença? Então, vou trazer aqui umas fotos pra gente começar a perceber como isso fica evidente e vocês vão começar a reparar. Primeiro de tudo, em todos os aniversários, comece a olhar aqui, ó, quem bate palma. Mas aí, quando a gente olha fotos, fica muito clara a diferença da energia de uma destra para uma canhota. Eu vou trazer aqui, quer ver? Vou colocar alguns exemplos. É muito nítido, tá? Então, vamos lá. Na segunda-feira, eu falei sobre a Fernanda Paes Leme. Eu não tô com a foto dela aqui, que eu fui apagando pra ficar mais fácil de encontrar. Eu não tô com a foto dela batendo palma, tá? Mas eu encontrei, eu fui confirmando. Todas as mulheres que eu trouxe aqui, eu trouxe confirmações de que elas estavam batendo palma com a mão, né? Que eu falo aqui, justamente para não trazer notícia errada, tá? Mas eu trouxe, olha, a foto da Fernanda Paes Leme. A foto dela eu tenho aqui, eu só não tenho a dela batendo palma. A Fernanda Paes Leme, ela é destra. Reparem, é a energia, gente. É isso aqui que é diferente. E vocês vão começar a reparar. É um sutil, mas que quando vocês veem, vocês não conseguem desver mais. Então, olha esse olhar doce que ela tem, o sorriso mais doce. É um olhar, uma energia muito convidativa da destra. A destra, ela se coloca num lugar que ela se permite ser cortejada, ser recebida. Isso eu não tô falando só de relação de paquera, não é sobre isso, mas é quando ela chega nesse ambiente, ela se coloca de uma forma que ela permite que as pessoas cheguem nela. Ela tem essa energia receptiva, ela é muito receptiva. E a Fernanda Paes Leme, ela tem até, e isso é bem comum nas destras, ela tem até uma energia muito mais jovem do que ela é. A Fernanda Paes Leme, ela tem acho que quase 40 anos, né? Não que isso seja uma idade avançada, pelo amor de Deus, não. Os 40 são os novos 20, graças a Deus. Mas ela é uma mulher de quase 40 anos. Aí eu vou mostrar uma mulher, mais ou menos na mesma faixa etária que ela, que é canhota, para vocês perceberem essa energia entre uma mulher que funciona com esses estrogênios todos e uma mulher que funciona a nível de testosterona, que é muito mais ligada à performance. Quer ver a diferença? Vamos lá, deixa eu colocar aqui uma canhota para vocês perceberem a diferença. Deixa eu pegar uma idade semelhante aqui, mais ou menos semelhante, tá? Olha a diferença, Letícia Spiller. Letícia Spiller é canhota. Vocês percebem? E assim, tudo bem, mas ela tá numa foto produzida, a Fernanda Paes Leme, ela pode ter esse tipo de foto também. Mas eu vou colocar outras mulheres para vocês entenderem a diferença, vou fazer outras comparações. Olha só, outra destra, vou colocar aqui. Trouxe na segunda-feira. Bruna Marquezine é destra. O mesmo olhar, doce. Falei na segunda-feira também sobre a Bruna, né? Ela é extremamente discreta. Ela namorou anos, né? O Neymar. Mas ela já deu até entrevistas sobre como ela enxerga a energia sexual, as relações, essa paquera. Ela é muito fechada. Ela falou que, inclusive, ela já teve que fazer, terapia. Então, se tem uma coisa que ela não é essa energia de canhota, de vou lá, vou chegar, vou testar, vou ver, o máximo aconteceu levar um não. Ela não é
ela realmente é aquela destra que ela espera receber essa energia da outra pessoa, né? Então ela tem essa energia super receptiva mesmo da destra. Aí trazendo outra canhota, para vocês começarem a perceber energias diferentes. Deixa eu ver aqui, eu quero depois fazer uma comparação bem legal. Esqueci o nome dela, gente. Tava com o nome dela na ponta da língua, que ela é casada com aquele outro cara que eu também esqueci o nome. Flávia Alessandra. Ela é canhota. E tem uma coisa que fica muito clara quando a gente começa a diferenciar a canhota da destra, que é o olhar. Começa a perceber o olhar que eu coloquei da Bruna, da Fernanda Paes Leme. Agora, presta atenção no olhar que eu coloquei da Letícia Spiller, o olhar da Flávia Alessandra. Elas têm um olhar muito fixo, muito direto. O que é isso na natureza, tá? Essa energia da testosterona, seja nos homens destros ou nas mulheres canhotas, é um olhar até desafiador, assim. Porque é uma energia masculina, biologicamente falando, de conquista de território. Então você não vai conquistar território na tua energia da doçura. A tua energia da doçura é para cuidar do que você já tem, é para cuidar do teu ninho, é para proteger o que já existe ali. Mas a energia do ir para fora, da conquista, é uma energia de desafio. E essas mulheres, elas têm uma postura de desafio. Inclusive as mulheres canhotas, é tão biológico isso, que elas têm maior predisposição a ganho de massa muscular. Então percebe como isso é biológico mesmo? A gente aqui como animais na natureza, né, essa energia masculina. Então o homem destro e a mulher canhota, que funcionam a partir da testosterona, eles têm uma maior predisposição à massa muscular. Por quê? Porque eles precisam dessa massa para esse território. E aí, onde a gente usa isso? É porque hoje a gente fica falando de território, assim, é mais complexo da gente tentar associar, porque a gente não tá ali na floresta, na savana, mas a nossa composição biológica é a mesma, nós somos mamíferos. Então, a gente fica se descolando ali dessa realidade, mas a gente tem o mesmo funcionamento. Um outro exemplo. Agora eu vou trazer um exemplo muito claro, gente, vai ficar muito, muito claro pra vocês, que é uma energia bem polêmica aí, que todo mundo conhece essa história aqui, ó. Olha só, Kate e Meghan Markle. Então, quando você olha as duas aplaudindo, aqui não dá pra perceber tanto da Meghan, tá? Mas eu tenho outras fotos dela, e tem várias fotos dela, né, dos eventos que ela vai e tal, aplaudindo. A Meghan Markle, ela é canhota. Então, olha a relação delas toda essa história, com toda essa história da família real. Então a Kate, ela é uma mulher que ela nasceu para ser princesa. Ela nasceu para estar naquele universo, para realmente se dedicar àquela família como grande prioridade da vida dela. Enquanto a Meghan, ela começou a trazer tanta polêmica porque ela questionava muito. Isso também é uma característica, tá, de mulheres canhotas. Falam demais, é aquela que perde o amigo, mas não perde a piada, mas porque tem que falar, tem que se posicionar. Por quê? Porque a energia da destra, ela busca sempre esse lugar não de aprovação, mas ela busca receber esses lugares mais harmoniosos. Então, se ela precisa ficar quieta para manter a harmonia, ela vai ficar. Agora, uma energia de hiperperformance, uma energia de conquista, de dominação, essa mulher canhota, ela não consegue ficar quieta. Então, se ela tiver que falar, ela vai falar. Então, você percebe muito a diferença, inclusive de roupas, né? Que a gente estava falando ali de roupas confortáveis, quando eu trouxe no começo da live. Olha exatamente, aqui essa foto é muito característica, tá? Isso aqui devia ir para os livros de nova medicina germânica. Porque a Kate aqui, ela tá com o cabelo bem liso, bem divididinho aqui no meio, não que a Meghan não esteja, mas é aquele cabelo bem alinhadinho, solto, porque o cabelo solto traz, né, modela mais aqui, traz o molde pro rosto, a roupa dela toda clarinha, com os detalhezinhos, não são flores, mas é bem delicadinho, um vestidinho, né, ela tá ali, ó, ela tem um relógio no pulso, ela tem um aspecto muito mais feminino. E olha a Meghan, ela tá de camisa, né? A camisa é um elemento unissex, óbvio, mas não é o elemento
tão feminino quanto o vestido da Kate, é inegável isso. Então ela tá de provavelmente uma saia ali, ou até uma calça, mas camisa, com as mangas aqui pra cima, que é quando a gente arregaça a manga mesmo, porque fica mais prático e não passa calor, tá sem relógio, tá sem nenhum adereço, prendeu o cabelo, porque se tiver calor ela prende o cabelo aqui, só solta um pouquinho aqui pra ficar bonita dentro do que é vaidade pra ela. Então o que é vaidade aqui pra mim? Tô com uma boa camisa, tô com o meu cabelo alinhado, tô com um fiozinho aqui pra fora pra ficar bonitinha, pra dar esse toque de vaidade mesmo, mas tô com o cabelo preso. Então percebe como é diferente a energia? Elas são diferentes mesmo, não? E aí é inegável. E o que acontece? Quantas entrevistas, né, a Meghan Markle já não deu de tentar se encaixar nisso tudo, e ela realmente tentou, né? E aí, pelo casamento com o príncipe, quanto ela não tentou, primeiro de tudo, essa escolha de casar com ele, já é uma escolha muito desafiadora para ela, de tentar se encaixar tudo isso, e aí ela ficou nesse processo, nesses anos, tentando se encaixar, e olha o que aconteceu, não se encaixa, né? E aí ela foi, de fato, viver a vida que na verdade dela, pra verdade dela fazia sentido, que é a verdade dela. Então, significa que ela não seja uma mulher ligada à família? Muito pelo contrário, tá lá com 2 filhos, cria os filhos num ambiente mais tranquilo para ela, que não coloca elas nos desafios, né? Cuida do marido da forma que ela acredita que ela precisa cuidar do marido e da família. Então não significa que essa mulher não enxergue a família dela também com essa prioridade, com esse amor, mas são visões de mundo diferentes. E aí a gente tenta se encaixar. Aqui tem um exemplo clássico do quanto ela tentou se encaixar e o quanto isso foi sofrido, né? Então é sobre isso, quanto a gente faz na nossa vida tentando se encaixar e acaba de repente sofrendo, né? Outros exemplos aqui, ó, uma mulher que é canhota, 2 mulheres eu vou trazer aqui, que fica bem clara a energia mesmo. Olha só. E aqui, olha que interessante, rapidinho, da Meghan. A Meghan, todas as fotos que eu encontrei dela assinando, ela assina com a mão direita. Então, eu queria muito fazer uma consulta com ela. Quem sabe um dia, né, gente? Tô pedindo aqui, quem sabe, universo, fala inglês aqui, vou treinando, faço uma consulta, né? Ela faz uma consulta comigo, na verdade. Porque tenho certeza que se perguntar pra Meghan, muito provavelmente ela vai dizer que ela é destra. Todas as fotos dela com caneta, com coisas na mão, ela segura com a mão direita. No máximo ela vai falar que ela é ambidestra. Mas ela é canhota. Porque quer ver, tem até outras fotos aqui de aplauso, aquela ali não ficou tão clara. Não, essa aqui não, peraí. Essa aqui não ficou tão claro. Mas ela é canhota. Cadê? Aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. Ela é canhota. E o Harry também né? Então, vou falar sobre isso, tá? Os matches de destros e canhotos eu vou falar na sexta-feira, porque vocês vão ver o quanto faz sentido. Esse casal aqui, ó, na verdade, os 2 casais reais, tá, gente? Tô parecendo uma fofoqueira de família real. Mas os 2 casais, eles são, assim, a energia complementar um do outro. Os 2 aqui canhotos e a Kate com o William destros. Então, eles super se complementam. Eu vou trazer esses detalhes. E aí, eu vou contar pra vocês na sexta-feira como essas energias do homem e da mulher, do macho e da fêmea, se complementam entre esse negócio de ser destro e de ser canhoto. Aí, eu vou trazer na sexta-feira, às 8h20 também. Mas, olha, outras mulheres aqui que tem essa energia canhota. Aqui, né? O que a gente vai falar da Angelina Jolie? Canhotíssima. Como que foi a história dela com o Brad Pitt? Gente, tô muito fofoqueira hoje. Como foi a história dela com o Brad Pitt? Tô rindo aqui, tô fazendo... vou abrir meu canal no YouTube de fofocas a partir da lateralidade. Ela conquistou o Brad Pitt ali durante as filmagens lá do Sr. e Sra. Smith e falou assim, eu quero esse cara aqui. Ela esperou receber o espaço dela... Muito pelo contrário, né? Inclusive, o Brad Pitt tá casado. Então, assim, ela foi lá, conquistou, entrou numa disputa e foi pra ganhar. Significa que, então vamos falar que vamos julgar aqui, Angelina Jolie. A mulher tá lá, adotando sei lá quantos filhos, tem não sei quantos filhos,
teve um casamento que, terminou, mas foi um casamento que durou um certo tempo, né? Eles tiveram filhos, criaram muitos filhos, adotaram filhos juntos, tinham projetos super bonitos relacionados a esse universo deles, né, de ONG. Ela participa é embaixadora de várias ONGs, acho da ONU, inclusive. Então, assim, ela deixa de ser doce? Ela deixa de cuidar das pessoas? Ela deixa de olhar pro outro? Não. Mas ela tem uma energia diferente, né, que não é essa energia doce dessa destra. E fica nítido, compara a energia da Angelina Jolie com a energia da Fernanda Paes Leme. É diferente, né? E aí, por último, uma outra aqui também, que traz muito claro essa energia da canhota. Cadê? Aqui, Lady Gaga. Lady Gaga também, canhota, né? Então, de novo, compara a Lady Gaga, o estilo da Lady Gaga, o estilo que ela sempre teve. Ela sempre contestou tudo. Então, muito determinada, assim como várias outras pop stars, mas ela sempre foi determinada nesse sentido de fazer diferente, de querer conquistar as coisas de uma forma diferente, não se importar se estava recebendo esse lugar ou não, se vestiu já com um vestido de carne. Então não é sobre o que eu vou fazer para receber esse meu lugar a partir do olhar do outro. Ela faz o que ela quer, né? Então, é uma energia diferente mesmo, né? E aí, gente, parando aqui de compartilhar, falando um pouquinho sobre sintomas físicos. Por que acontece? Teria que ser uma outra live, não vai ser o caso, tá? Eu posso trazer isso mais pra frente pra vocês, um pouco desses sintomas físicos, mas passando por algumas coisas. Como que isso pode vir pro nosso corpo? Isso seria uma outra live, porque existe, vou até mostrar aqui pra vocês, ó, tô aqui do lado com ele, que eu atendi hoje também. Isso aqui é o nosso cérebro. Isso aqui são áreas do nosso hemicórtex, tá? Esse aqui é a parte do hemicórtex. Então, são várias áreas aqui, cada númerozinho desse é relacionado a um sintoma, a uma área do nosso corpo específica, sintoma não. Cada partezinha dessa é relacionada a uma área do nosso corpo, a um órgão do nosso corpo. Então, se você falar assim pra mim, Nana, sou destra, a gente faz o teste do aplauso, você é destra. Ok. Se você é destra, inclusive, qualquer hora eu vou digitalizar isso aqui pra trazer. Aqui vai estar invertido pra vocês, tá, gente? Mas isso aqui é a área esquerda feminina, essa é a direita, porque tá invertido, tá? Mas se você é destra, você funciona a partir desse lado aqui, lado esquerdo do cérebro. Isso aqui tá invertido. Se você funciona desse lado aqui, cada númerozinho corresponde a um órgão ou uma parte do nosso corpo. Só que aí você fala assim pra mim, Nana, eu tenho a vida inteira, ou não a vida inteira, mas de repente, faz uns 3 anos. Vamos pensar assim, tá? Isso é muito comum de acontecer. Nana, eu sou destra, faz uns 3 anos que eu tenho cistite, tenho problema de bexiga. Aí eu falo, opa, na verdade, eu já na hora consigo entender que você tá em patch hormonal, que você tá realmente vivendo a tua energia invertida. Por quê? Porque se você é destra, funciona a partir do lado esquerdo do cérebro. Por que você tem um problema de bexiga que tá aqui? Entende como a gente começa a fazer as relações dos sintomas, de como a gente percebe a vida, de onde a gente está nas energias trocadas? Isso fica claro, por isso que eu falo sempre, a partir do sintoma que você traz, dá pra gente chegar na sua percepção. E às vezes é tão simples, gente, tão simples. Às vezes uma sessão, ou às vezes se você quiser passar por uma jornada, ou se você quiser fazer um trabalho em grupo, que são os trabalhos que eu vou começar a trazer a partir do próximo mês, às vezes é muito simples de você entender o que está acontecendo com você. E se a gente trabalha a partir da epigenética, 90% do nosso DNA é informacional, isso significa que se a gente altera essa informação, isso altera em cada uma das nossas células, isso é uma alteração a nível de DNA. E aí, se a gente é capaz de fazer isso, a gente muda a nossa percepção. Se a gente muda a nossa percepção, a gente muda o nosso sintoma, a gente desfaz esse sintoma. Tá? Então é isso, chega uma destra que fala assim, Nana, faz 3 anos que eu tenho escape de urina, tenho cistite, qualquer coisa ligada a trato urinário. Eu falo, você tá em patch hormonal. Por quê? Porque a bexiga tá aqui, ó, cadê? Aqui no número 8, não, aqui no número 12, aqui, ó.
tá aqui atrás, tá aqui embaixo. Então, eu falo, por que será que você tá vivendo PET hormonal? Aí a gente vai entender a tua história. Aí você vai falar assim, isso aconteceu começou faz uns 3 anos. Aí eu vou falar, o que tá acontecendo na tua história? O que tava acontecendo ali, há 3 anos atrás? Aí você vai falar assim, foi o momento que eu entrei no meu trabalho novo. Aí eu vou falar, opa, acende mais um alerta aqui. Então, o que tá acontecendo no teu trabalho? Como que é o teu trabalho? Como você se viu naquela época no teu trabalho? É um trabalho que você sente realmente que é uma competição o tempo inteiro? Você precisa realmente firmar o teu lugar o tempo inteiro? Porque se você precisa, o que é, biologicamente falando, uma cistite, tudo que é ligado, né? Tudo não, mas a maior parte dos sintomas ligados à bexiga, a trato urinário, demarcação de território. A gente está falando de cérebro arcaico. Então, por que você precisa demarcar o seu território? E quem demarca território? A energia masculina que é ligada ao território. Então, se esse território tomou uma importância muito grande para você, a ponto de você precisar demarcar o seu território através da taurina, assim como todos os animais fazem e com você não é diferente, você, nesse momento, tá é um sinal claro que você tá nesse momento em PET hormonal. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer o caminho inverso. Então, criar novos recursos para que você não entenda esse trabalho mais como um lugar que você precise demarcar esse território. Na verdade, a gente pode encontrar várias formas de trabalhar essa percepção para que ela seja desfeita. Né? E aí, só entrando realmente na tua história, na tua forma de lidar com as situações, com os desafios da vida, na tua forma de lidar com a vida, que a gente vai encontrar essas melhores soluções. Mas só de você entender isso, se nós trabalhamos a nível informacional, a partir do momento que você entende como você está funcionando, de verdade, os pacientes, o corpo faz assim, ó. E aí, é essa informação que te literalmente desarma. Quando você tem a informação correta, você desarma esse programa biológico que você está vivendo até esse momento, né? Então, da mesma forma, uma canhota. Então, vamos pensar, aqui está invertido, né? Aqui é o lado direito do cérebro, o lado masculino. Ok, então a canhota tá aqui. Aí a canhota chega com um diagnóstico de baixa produção hormonal, baixa produção de óvulos, infertilidade. Eu vou falar, opa, ela tá em PET hormonal. Por quê? Porque toda a área aqui de óvulos, a área feminina, tá aqui, ó, centro da ovulação. É o número 7, tá aqui. Que é o lado esquerdo do cérebro, produção de estrogênio. Ou seja, se essa canhota chega com esses sintomas, eu vou falar, peraí, tem um sinal forte de PET hormonal aqui. Em que área da vida dela ela precisou se adaptar? Porque se adaptar a um funcionamento de uma destra foi importante para que ela saísse de algum perigo. Então, é dessa forma que a gente vai entendendo a lateralidade na nossa vida. Então, entende como, às vezes, uma consulta, quando você entende como você está funcionando, isso já desfaz uma percepção que vai desfazer anos de uma situação dolorosa para você, né? Então, é isso que a gente faz numa sessão. Então, quem estiver assistindo e acreditar que precisa olhar para alguma coisa, algo que está desencaixado, manda mensagem, vamos conversar, porque é importante mesmo que você olhe para isso, porque às vezes é muito simples, gente, é muito simples, tá? E eu não falo simples para menosprezar ou para ser uma coach aqui que fala, você não muda porque você não quer, não é sobre isso, mas às vezes são informações que no momento que essa informação chega para você, isso te abre um novo mundo de recursos e um novo mundo de possibilidades. E aí a vida começa a tomar outros rumos, porque você é capaz de tomar novas atitudes na vida, né? E entender os programas e as estratégias inconscientes que você está utilizando, né? Então, é isso que eu queria trazer nessa live, trazer essa energia de complemento entre destra e canhota. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, indiquem essa live, curtam e estou sempre aqui à disposição de vocês. Sexta-feira eu tô aqui de novo. Obrigada, tchau, tchau.